Eu sempre digo que ter uma oportunidade para expressar aquilo que Deus faz em nossa vida, isso é um grande privilégio. Porque no mundo nós observamos que as pessoas às vezes se alegram com tantas coisas e às vezes não tem nenhum retorno. Mas o cristão é diferente. Aquilo que ele faz da presença de Deus, que seja da vontade de Deus, sempre terá retorno. Eu desejo nesta noite aqui ler no capítulo 13 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13 até o versículo 17, até o versículo 15. Diz assim o texto: Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se tu te não lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todos está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: Entendei o que vos tenho feito. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Até aqui podeis assentar.
Eu quero, nesta noite, aproveitar a oportunidade e parabenizar todas as mães. A saída de casa para aqui, a gente trouxe a nossa irmã Neide, aí ela dando os parabéns para a minha esposa e também me deu os parabéns, dizendo: eu vou os parabéns para você também, porque você um dia já fez essa parte de mãe. E como de fato ela falou a pura verdade, porque alguns anos atrás eu também fazia parte de fazer o papel de mãe, mas esse tempo passou e graças a Deus hoje estamos aqui para a glória e honra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite a qual nós estamos, o texto a qual nós acabamos de ler, se fala: Jesus venha nos trazer uma ilustração muito importante ao nosso coração. Aqui nesta passagem nós vimos Jesus, ele buscando algo tão forte e interessante para a nossa vida nos dias atuais. Jesus veio para nos ensinar na sua palavra, para que eu pudesse entender, você pudesse entender aquilo que Jesus queria nos dizer. Ele foi buscar algo lá embaixo, que seria um ato de humildade. Jesus aqui, ele queria ensinar e quis ensinar para aqueles que estão à sua volta, que seriam os discípulos, ali naquele exato momento, que para todos nós, eu e você, quando queremos alcançar algo de Deus, receber de Deus, viver com Jesus lado a lado a todos os dias, é preciso às vezes nós aprendermos algo a qual Ele quer nos ensinar e passar. Só que muitas das vezes a igreja nos dias atuais, a qual nós estamos vivendo, ela quer viver uma vida totalmente diferente da palavra de Deus. Nós olhamos hoje e vimos que as pessoas hoje, eles querem viver tranquilamente na casa de Deus. Eles não querem ter aquele compromisso com a palavra. Quando nós vimos às vezes as pessoas falar em doutrina, logo nós olhamos para as vestes, para aquilo que as pessoas vão vestir, estão vestindo. Mas a verdadeira doutrina não se enquadra na questão da veste. É aquilo que Jesus nesta noite, Ele está nos mostrando. E estava naquela noite mostrando para os seus discípulos: você que quer seguir a mim, quer andar comigo, estar ao meu lado, quer ter o reino dos céus, é preciso você descer lá embaixo. E Jesus estava ali naquele momento, fazendo aquele ato de lavar os pés dos seus discípulos. Ele estava mostrando que para andar com Ele, é preciso Ele fazer algo. Nós precisamos mostrar algo muito mais do que nós imaginamos. Muitas das vezes nós estamos na casa de Deus, mas muitas das vezes nós estamos ainda despreparados para realmente sabermos o que Deus quer conosco. E Jesus aqui naquela época, naquela região, as pessoas andavam a pé, não é como hoje. Às vezes você tem uma carona, você tem um carro, você tem às vezes condições de pagar um ônibus e vir sem sujar seus pés. Só que naquela época, eles haviam ali naquela região, naquele tempo, o costume de lavar os pés das pessoas que chegavam na casa do seu familiar, seja onde eles chegassem. E Jesus ali desceu na parte mais baixa, que comovia o coração das pessoas, porque quem tomava aquela atitude para fazer com as pessoas, lavar os pés deles, seria aquela pessoa que trabalhava para o seu Senhor e que vivia ali às vezes desapercebido aos olhos da sociedade, que ninguém dava nada por eles. E muitas das vezes nós achamos que para estar ao lado de Jesus,
É preciso estarmos bem comidos, bem vestidos, bem aparente, mostrar bem a nossa visão aos olhos das pessoas que nós estamos diferentes. Mas para mostrar para Deus que eu vivo uma pessoa diferente, que eu tenho algo de Deus na minha vida, é preciso eu ter humildade no meu coração. E muitas das vezes nós vimos que as pessoas não vivem isso. Hoje as pessoas querem estar, muitas vezes nós vimos hoje que as pessoas hoje, todo mundo se diz ser cristão. Todo mundo hoje virou moda, as pessoas hoje se mostrar que está subindo ao monte, tira uma foto, vai fazer uma visita, ele tira lá uma foto com a pessoa doente, se ele está quebrado, se ele está assim, assado, eles não se importam, eles querem tirar uma foto com eles e mostrar o que está fazendo. Isso não é a santidade. Fazer tudo isso não é mostrar que eu estou bem com Deus, é mostrar para as pessoas que eu estou fazendo alguma coisa. Mas Jesus, ele estava aqui nos mostrando e mostrando para os seus discípulos: se vocês querem andar comigo, querem estar lado a lado comigo, é preciso você descer lá embaixo. Na obra de Deus é tudo o contrário daquilo que às vezes nós achamos que tem que ser do nosso jeito. Para chegar ao lado, para alcançarmos algo de Deus, você precisa descer. É o ato mais humilhante às vezes para nós. Nós vimos que muitas das vezes nós passamos por muita dificuldade, mas não queremos descer. Nós observamos que quando alguém nos ofende, a nossa reação não é às vezes um ato de humildade, é reagir da mesma forma, da mesma proporção que Ele nos tratou. Só que com Deus é diferente. Para que nós possamos ser realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, é preciso você descer. Infelizmente, se nós não descermos, fazermos o que Jesus está nos ensinando nesta noite, ensinou para os seus discípulos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vimos que as pessoas hoje, eles querem receber de Deus, mas eles não querem receber o ensinamento da palavra. As pessoas hoje querem morar no céu. Todo mundo quer morar no céu. Se eu fizesse uma pergunta aqui nesta noite, quem quer ir para o céu? Todos nós vamos levantar as mãos. Mas quem quer obedecer a palavra? Quem quer obedecer a palavra? Se nós fazermos uma análise, vai ser poucos que querem, mas todos nós queremos ir para o céu. Só que para ir para o céu, para estar ao lado de Deus, para alcançarmos a nossa salvação, é preciso descermos, é preciso deixar que Jesus venha lavar os nossos pés. Pedro, quando viu aquele ato humilhante, que para muitos ali era, porque somente tomava aquela atitude, seria aquela pessoa que estava trabalhando ali para o seu Senhor, e que às vezes era de graça, seria um escravo, não tinha valor. Mas Jesus não, Jesus quis tomar uma atitude a qual as pessoas desprezavam. Somente fazia aquilo ali, somente pessoas que trabalhavam para o seu Senhor, talvez de graça. Que Jesus quer nos mostrar aqui para que eu e você possamos alcançar a nossa salvação. Não basta somente eu estar aqui nesta noite ouvindo a palavra de Deus. É preciso você ter humildade no seu coração. É preciso eu ter humildade no meu coração. Se eu não tiver isto, eu vou perder todo o meu tempo, toda a minha caminhada na presença de Deus. Nós vimos hoje que as pessoas hoje estão vivendo uma vida dodói. A qualquer momento ele está bem hoje, amanhã já está com a cara virada. As pessoas hoje não conseguem mais perdoar o seu irmão. É uma das atitudes, às vezes, mais difíceis na caminhada cristã, é perdoar o seu irmão. Muitos perdoam, dizem que perdoam, mas querem viver às vezes à distância. Isso não é perdoar.
Eu sinto muito em te dizer nesta noite, se você quer morar com Cristo, se você quer ter a sua salvação e certeza dela, é preciso você viver uma vida de perdão para com seu irmão. Não somente como nós que vivemos aqui dentro desse templo, com aqueles lá fora. Às vezes aqui dentro é fácil, mas e lá fora? Quantas pessoas às vezes estão magoadas conosco que vivem lá fora? Quantas vezes nós vimos pessoas, às vezes, até mesmo cortando o caminho, porque às vezes não consegue estar de frente a frente com alguém. É verdade. Eu conheço uma pessoa que alguns anos atrás, hoje ela vive bem comigo. Nós conversamos e tudo. Eu não sei porque ela passou a ter raiva de mim, chegou até mesmo a falar algo mal a meu respeito. E quando ela me via, ela não conseguia passar frente a frente comigo. Se eu fosse a esta direção, ela cortava o caminho, ela passava para o outro lado. Se ela me visse de longe, ela baixava a cabeça. Mas eu nunca procurei também a saber o porquê, porque eu sabia que não ia adiantar. Passou o tempo, o esposo dela teve uns problemas de saúde, eu tive que ficar com ele no hospital. E nisso que ela foi reconhecer o que ela fazia, de me ver e cortar caminho e cortar volta. Por quê? Porque ela viu algo diferente, que apesar dela ter raiva de mim, eu não tinha raiva dela. Mas é preciso, para que nós, eu e você, viemos viver uma vida assim, é preciso você deixar que Jesus venha lavar os seus pés nesta noite. Quando nós deixamos Cristo nos lavar os pés, fazer como Pedro fez, Senhor, lava somente, não somente os meus pés, mas lava todo o meu corpo, faz o que o Senhor quiser, as coisas mudam na nossa vida. Mas é preciso nós se humilhar, porque para morar no céu, não é somente eu quero ir para o céu. Você tem que descer. É tudo ao contrário. Aqui no mundo, você, para ser reconhecido, você tem que ter dinheiro, você tem que se apresentar bem, ser o melhor no seu trabalho, seja onde você estiver. Mas para com Deus é diferente. Não é fazendo, mostrando o melhor que Deus me vê. Deus me vê, eu sou reconhecido no céu, é quando eu faço o ato que Jesus fez, se mostrando a humildade, fazendo aquilo que alguém fazia e não era visto. Talvez você está aqui nesta noite e não é reconhecido por ninguém. Talvez alguém não te vê como Deus está te vendo. Talvez você não tenha nem o valor que você às vezes desejaria. Mas o valor maior é Deus quem nos dá. Você às vezes nesta noite aqui, às vezes não é reconhecido por ninguém. Talvez você tenha um sonho, um desejo, mas ainda não se realizou, ou até mesmo você já desanimou. Mas eu quero dizer para você o que talvez você não vê, Deus está vendo. O que nós fazemos aqui embaixo para agradar a Deus, mostrando a nossa humildade, é reconhecido no céu. Para com os homens, às vezes nós não somos nada, não somos reconhecidos, não somos vistos como uma pessoa talvez que tenha alguma coisa, mas para Deus é diferente. O máximo que somos, o mais humilde, o mais simples que somos, mas para Deus nós somos importantes. Muitas das vezes nós queremos desanimar em nossa caminhada. Às vezes queremos desistir da caminhada simplesmente porque às vezes alguém nos maltratou, às vezes alguém nos olhou mal, às vezes não tivemos a oportunidade que queremos e desanimamos e largamos tudo. Queremos mudar de lugar, trocar de igreja, caçar um outro lugar, mas nada disso resolve. O problema vai sempre continuar. O que nós devemos fazer é permanecer na caminhada. O
porque foi assim que Jesus nos ensinou. Aleluia. Às vezes nós olhamos e queremos colocar doutrinas, falar de vestes, queremos falar de tudo. Temos condições de olhar para um, para outro e criticar, mas não temos coragem de às vezes nos enquadrar nesta palavra, fazer aquilo que Jesus está nos ensinando. Mas para isso é preciso que eu venha a cada dia deixar que Jesus, não é somente um dia. Nós vimos hoje que as pessoas hoje, eles se alegram na presença de Deus somente nos dias da festividade. Eu sempre digo isso quando eu tenho a oportunidade de pregar, não só aqui, mas em outros lugares. Parece que o Espírito Santo, ele só desce nos dias das festas. Parece que ele só vem nesse dia porque os corações estão abertos. Passou aquilo, acabou. As pessoas não se alegram. Parece que Jesus já não se faz presente em nosso meio. Mas às vezes é porque ainda não compreendemos, não deixamos que Ele venha nos lavar, venha limpar os nossos pés. Se você nesta noite talvez já perdeu o seu brilho, deixe que Jesus venha se lavar a sua vida. Talvez a poeira do pecado, das ilusões, das fantasias deste mundo já embaçou o seu brilho. Mas Jesus nesta noite, Ele quer lavar os seus pés. Porque os seus pés é o sinal que leva você aonde quer. A senhorinha que eu tomo conta, ela era feita uma andorinha, vivia só dentro da igreja. Ela ia para lá às 9 horas, às 8 horas da manhã, saía de lá por volta das 10 horas. Todos os dias estava ali. As pessoas até mesmo corriam dela porque se achava ela muito enjoada. Então, de fato, naquela parte ela era mesmo. E hoje ela se encontra acamada e já não tem mais força, não tem mais vigor, não tem mais desejo de nada. E hoje, aí eu falo para a irmã dela, já pensou se ela não tivesse plantado nada com Jesus? O que adiantaria falar para ela de Jesus? O que adiantaria pregar para ela a palavra? Eu falo com ela às vezes, dona fulano, Jesus tomou banho, então nós temos que tomar banho também. Não, mentira, não tiro daqui, pelo amor de Deus. Olha as condições que o ser humano chega. Então o que você tem que fazer para Cristo, faça agora, enquanto você tem os pés para andar, enquanto você tem condições de fazer alguma coisa. Porque às vezes nós queremos fazer tudo é quando não temos mais condições de nada. Queremos fazer a obra de Deus quando já não podemos mais andar. Aí você perde todo o privilégio que tinha. Aí você fica falando, eu quero, se eu pudesse, se eu pudesse fazer isso, se eu tivesse essa oportunidade. E quando temos, não desperdiçamos ela. Mas Jesus nesta noite, Ele te chama para deixar lavar os seus pés, para que você possa voltar a caminhar, para que você possa voltar a fazer alguma coisa para Deus. Às vezes nós culpamos o pastor porque queremos julgar tudo sobre ele, mas a responsabilidade é de cada um de nós. Cada um de nós vai prestar conta naquele dia. O pastor, sim, ele tem um cargo mais elevado, mais responsabilidade do que a mim, do que você, porque ele está representando o rebanho de Deus, mas a responsabilidade é de cada um de nós também. E quantas vezes nós matamos do que às vezes ganhamos para Jesus. Às vezes nós abrimos a nossa boca e falamos em questão tudo bem, e às vezes não temos condições de ajudar ninguém. Às vezes nós temos tudo em nossa casa e às vezes ainda reclamamos de tudo e não ajudamos ninguém. Nós observamos que às vezes as pessoas vêm para a casa de Deus, aceitam a Cristo e logo depois os mesmos que traz para a casa de Deus jogam para fora. Ainda diz que ama a Deus, ainda diz que está caminhando com Jesus. Que amor é esse?
Irmãos, a coisa é séria. Nós vimos todos os dias para a casa de Deus, isso é muito bom, mas é preciso você se enquadrar na palavra. Existe crente redondo, mas não existe, não quer se enquadrar na palavra. Nós temos que ser um crente quadrado na palavra, e o redondo ele vai para tudo quanto é lado. As pessoas não têm mais hoje compromisso. Hoje ele aborrece aqui, o outro aceita ele lá. Outro dia eu estava conversando com um pastor, aí ele estava falando, irmão, todos que vão para cá, vão lá para a minha igreja, eu ligo para o seu pastor e pergunto como ele está. Ainda bem que o senhor faz isso, porque a maioria às vezes vai para lá ele consagra ele de tudo, qualquer coisa que for, ele volta, aí naquele lugar que ele saiu, ainda vem, ainda canta aqui no meio dos irmãos, faz tudo. Por quê? Porque as pessoas perderam o temor de Deus. O crente, quando ele perde o temor de Deus, é uma coisa absurda. Ele é triste dizer, mas ele fica um crente ambulante. Ele fica igual o chuchu, pega gosto de tudo. Mas o crente verdadeiro, que se fez como Pedro, reconheceu o seu erro. Ali nós vimos que Pedro, naquele momento, ele não aceitou, porque Jesus foi lá a fundo, foi no ato mais difícil, que é difícil para qualquer um de nós às vezes fazer. Muitas das vezes nós queremos ter tudo com Deus, mas nós não queremos nos humilhar. E com Cristo é diferente. Não adianta eu me apresentar o melhor. Eu tenho que mostrar o que Jesus está nos ensinando. E muitas das vezes nós não queremos isso. Nós queremos estar ao lado, queremos que Cristo esteja conosco em tudo. Muitas das vezes nós dobramos o nosso joelho e começamos a pedir, clamar, e às vezes não recebemos nada. É porque às vezes estamos pedindo mal. Uma oração, às vezes, ainda que mal pedida, é pedir como os católicos fazem. Vão para a casa de Deus de qualquer jeito e ele pede e não recebe nada. Mas aquele que realmente anda com Cristo, está vivendo uma vida com Cristo e tem certeza da sua caminhada com Ele, e Ele com Ele, ele tem certeza das suas orações. Aleluia. Nós vimos que hoje as pessoas, às vezes, ele quer a oração da irmã, a oração do pastor. O pastor que esteve aqui, o irmão Wilson, o pastor Wilson, ele às vezes ele ficava bravo aqui com as irmãs, no dia às vezes de festividade, chegava alguém aqui, chamava, quem quer receber oração? Aí vinha a turma, vinha a igreja toda, vinha aquele monte. Aí ele, no culto de doutrina, ele falava, gente, vocês me matam de vergonha. Vocês me matam de vergonha. Eu só vim pessoas de fora, vocês parecem que vocês estão vivendo um crente de qualquer jeito. Ele chamou para oração, vem todo mundo. Vocês são do círculo de oração. O pastor Jair sempre falava nisso. As pessoas às vezes chegam, vem cá receber oração. Você nem conhece a vida da pessoa, está enfiando a cabeça lá debaixo dele. Aí recebe, eu falo isso por experiência, porque eu vejo isso acontecer. Conheço pessoas que estão vivendo uma vida enrolada com Deus. E eles estão lá orando para as pessoas, estão dirigindo trabalho. Então nós temos que tomar cuidado. Mas aquele que anda com Jesus, que deixa Jesus lavar os seus pés constantemente, ele não se engana fácil. Mas é preciso que venhamos ter uma vida com Deus. Você não pode chegar somente aqui, sentar sobre esses bancos e ouvir o pastor falar. Você tem que ir mais do que isso.
Você tem que entregar a sua vida para Cristo. Não adianta vivermos uma vida de engano, só de aparência. As pessoas hoje estão vivendo só de aparência. Eles não querem ter um compromisso com Deus. Às vezes as pessoas perguntam: você tem certeza da sua salvação? Eu tenho umas dúvidas. Irmãos, eu me lembro que uma vez eu fui orar para me chamar, me abordar. Eu estava chegando no serviço, me chamaram para orar com uma pessoa que ela estava manifestada. Aí eu peguei e fui chamar algumas irmãs para me ajudar, porque eu estava sozinho e era a mulher que eu ia orar. Eu disse: não, irmão, não posso lá não, chama a irmã fulano. Irmão fulano orar lá para o outro. Eu tive que encarar a situação sozinho. E tinha a plateia ainda que estava lá, todo mundo assistindo aquilo. Eu tive que me se virar com Jesus ali para dar conta da situação. Sozinho em Deus, eu e Jesus. Por isso que o crente ele tem que estar 24 horas preparado. Porque se você não for um crente preparado, você vai ser presa fácil. Você vai ser engolido fácil pelo adversário. Então precisamos estar a todo instante da nossa vida com Jesus, preparado, para que no momento difícil da nossa caminhada, nós não venhamos ser presa fácil. As pessoas estão desistindo fácil da caminhada, porque ele não anda preparado com Jesus. Vive um fogo de palha, que apaga fácil. Mas o verdadeiro cristão, ele tem que estar aceso 24 horas, para enfrentar os dias maus. O diabo ele não brinca de ser crente, de ser diabo. Nós sim brincamos às vezes de ser cristão, porque é fácil. Os olhos do pastor não veem a mim 24 horas. Os olhos das irmãs não veem uma outra 24 horas. É fácil chegar aqui e apresentar. Mas é preciso vivermos uma vida com Deus. Quando nós vivemos uma vida com Deus, nós fazemos um movimento diferente. Glória a Deus. Hoje há muitos movimentos, mas nem todos eles são de Deus. As pessoas estão brincando com a palavra de Deus, estão brincando com a verdade. Não quer deixar Jesus entrar no seu coração. Eles querem viver na casa de Deus da sua própria maneira. Mas para viver com Jesus e Jesus conosco, é preciso andarmos, fazer o que Jesus nos ensina. Viver com Jesus, estar com Jesus, é viver o que Ele nos ensinou, fazer o exemplo que Ele nos deu. E muitas das vezes nós não queremos viver o exemplo de Jesus. Como podemos dizer que às vezes estamos com Deus se não queremos viver o exemplo de Jesus? É preciso vivermos o exemplo que Ele nos deu. Fazemos assim, nós vamos ter uma vida melhor. Nós vimos que hoje tem pessoas que vivem na casa de Deus há anos e às vezes não mudam. É porque às vezes ele segue Jesus de longe, ainda não largou as suas bagagens, ainda não largou aquilo que às vezes está atrapalhando ele chegar mais próximo de Jesus. Aceitar Jesus, levantarmos a nossa mão é bom, mas é preciso deixar que Ele entre verdadeiramente em nosso coração e mude a nossa vida. Quando isso acontece, é mais fácil a caminhada, mas muitas das vezes nós não queremos isso. Mas que nesta noite você venha deixar que Jesus venha lavar a sua vida, não somente os pés. Deixa Ele mudar seu coração, deixa Ele transformar a sua vida, e você vai ver a glória de Deus. Porque para alcançarmos a nossa salvação é diferente daquilo que às vezes nós imaginamos. O menor será o maior no reino do céu, mas muitas das vezes nós queremos o contrário. Queremos ser grande aqui na terra, queremos mostrar o melhor, mas para estar ao lado de Deus, ao lado de Cristo, Ele conosco, nós devemos mostrar o menor, ser o menor. Assim nós vamos alcançar a nossa salvação.
E que nesta noite o Espírito Santo de Deus venha continuar falando em nosso coração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.